Pasta 25. Capítulo 25. Encontramos então, no imenso e desolador Oceano Antártico, numa latitude de mais de 84 graus, numa canoa frágil e sem provisão, além das 3 tartarugas. O longo inverno polar não podia ser considerado muito distante e era indispensável que refletíssemos com ponderação sobre o curso a ser tomado. Havia 6 ou 7 ilhas à vista, pertencentes ao mesmo grupo e distantes 5 ou 6 léguas uma da outra, mas em nenhuma delas tínhamos intenção de nos aventurar. Ao chegarmos do norte na Jenny Guy, gradualmente deixáramos para trás as regiões geladas mais rigorosas e isso, por menos que condizesse com as noções geralmente aceitas a respeito do Antártico, era um fato que a experiência não nos permitia negar. Assim, tentar regressar seria loucura, sobretudo quando a estação ia tão avançada. Uma única rota parecia aberta à esperança. Decidimos governar corajosamente ao sul, onde havia ao menos a probabilidade de encontrarmos um clima ainda mais ameno. Até ali, tínhamos encontrado o Oceano Antártico, tal como o Ártico, singularmente livre de tempestades violentas ou mares imoderadamente grossos. Mas nossa canoa era, no melhor dos casos, de frágil estrutura, embora grande, e pusemos vivamente mãos à obra com vistas a torná-la tão segura quanto permitissem os limitados meios à nossa disposição. O corpo do barco não era mais que um simples córtex, o córtex de uma árvore desconhecida. As balizas eram de um vime resistente e bem adaptadas ao propósito em questão. De proa a popa, tínhamos 50 pés de espaço, variando de 4 a 6 de largura, e de profundidade 4,5 pés por toda a extensão. Esses barcos, portanto, diferiam enormemente daqueles de todos os outros habitantes do Oceano Sul com quem as nações civilizadas têm contato. Jamais acreditamos que fossem o artefato dos ilhéus ignorantes que os possuíam, e alguns dias mais tarde descobrimos, questionando nosso cativo, que eram feitos, na realidade, pelos nativos de um arquipélago a sudoeste do país onde os encontramos, tendo caído acidentalmente nas mãos de nossos bárbaros. O que nós podíamos fazer pela segurança do barco nosso era, de fato, muito pouco. Descobrimos algumas fendas largas junto a ambas as extremidades e logramos remendá-las com pedaços de nossos blusões de lã. Com a ajuda dos remos supérfluos que havia em grande profusão, erigimos uma espécie de moldura junto à proa, de modo a quebrar a força de qualquer onda que nos ameaçasse embarcar por este lado. Instalamos também 2 pás como mastros, situando uma oposta à outra, cada qual sobre uma das amuradas, poupando-nos assim a necessidade de uma verga. A esses mastros atamos uma vela feita de nossas camisas, o que nos deu algum trabalho, já que nisso não pudemos obter nenhum auxílio de nosso prisioneiro, embora em todas as outras operações sempre estivesse disposto a trabalhar. A visão do pano parecia afetá-lo de forma singular. Jamais pudemos persuadi-lo a que nele tocasse ou dele se aproximasse, e fosse a tremer quando tentamos forçá-lo, gritando apavorado, "Tekelili!" Tendo ultimado nossos arranjos em relação à segurança da canoa, navegamos rumo a sul-sudeste, com vistas a dobrar a ilha situada mais ao sul. Feito isso, governamos a proa totalmente para o sul. O tempo estava longe de ser considerado desagradável. Tínhamos um vento bem suave que soprava constantemente do norte, um mar liso e dia permanente. Não se via gelo algum, e dele eu não vira uma única partícula desde que deixara o paralelo da ilha de Bennett. Aliás, a temperatura da água era ali quente demais para que subsistisse em mínima quantidade. Tendo matado a maior parte de nossas tartarugas, dela obtendo não só comida, mas copioso suprimento de água, continuamos nosso curso sem nenhum incidente de vulto por 7 ou 8 dias talvez, período durante o qual devemos ter avançado uma distância enorme para o sul, pois o vento soprou sempre a nosso favor e uma forte corrente nos impelia de contínuo no rumo que seguíamos. 1º de março. Nota de rodapé. Por razões óbvias, não afirmo a estrita exatidão destas datas, dou-as sobretudo com vistas a clarificar a narrativa e tais como as encontro em minhas notas a lápis. Fim da nota de rodapé.
Vários fenômenos insólitos nos indicaram que estávamos entrando numa região de novidade e espanto. Uma alta barreira de vapor cinza aparecia constantemente no horizonte sul, inflamando-se por vezes de estrias incandescentes, dardejando ora de leste a oeste, ora de oeste a leste, e depois se recompunha num cume nivelado e uniforme, produzindo-se, em suma, com todas as alucinantes variações da aurora boreal. A altura média desse vapor, tal como nos aparecia do nosso ponto de vista, era de uns 25 graus. A temperatura do mar parecia aumentar a cada instante e havia em sua cor uma alteração bem perceptível. 2 de março. Nesse dia, à força de questionar nosso cativo, ficamos sabendo de alguns detalhes em relação à Ilha do Massacre, seus habitantes e costumes, mas como deter com eles agora a atenção do leitor? Posso dizer, porém, que o arquipélago compreendia 8 ilhas que eram governadas por um único rei chamado Tsalemon ou Psalemon, que residia na menor de todas, que as peles negras que compunham a veste dos guerreiros vinham de um animal enorme, encontrado somente num vale próximo à corte do rei, que os habitantes do arquipélago não fabricavam outras embarcações senão as jangadas de fundo chato, e as 4 canoas eram tudo o que possuíam do gênero, tendo sido obtidas por puro acidente a uma grande ilha sudoeste, que o seu próprio nome era Nu-Nu, que não tinha conhecimento da ilhota de Bennett, e que o nome da ilha que tínhamos acabado de deixar era Tsalau. O início das palavras Salemon e Tsalau era pronunciado com um sibilo prolongado, que nos foi impossível imitar mesmo após repetidos esforços, e que lembrava precisamente o mesmo pio do abatedouro preto que havíamos comido no topo da colina. 3 de março. O calor da água era agora realmente notável e sua cor sofria rápida mudança, não sendo mais transparente, mas de uma consistência leitosa e opaca. Em nossa imediata vizinhança, em geral, era lisa, nunca tão grossa, a ponto de pôr em perigo a canoa, mas nos surpreendimos muitas vezes ao perceber à nossa direita e esquerda, a diferentes distâncias, súbitas e vastas agitações da superfície. E essas, notamos afinal, eram sempre precedidas por estranhas cintilações na região do vaporaçu. 4 de março. Nesse dia, visando ampliar nossa vela com a brisa do norte amainando sensivelmente, tirei do bolso do casaco um lenço branco. Nunu estava sentado à altura do meu cotovelo e, tendo-lhe o pano roçado acidentalmente o rosto, ele foi tomado de violentas convulsões, seguidas essas de sonolência e estupor e murmúrios à mesma voz de tequeli-li, tequeli-li. 5 de março. O vento cessara de todo, mas era evidente que ainda nos precipitávamos para o sul sob influência de uma poderosa corrente. E, aliás, seria razoável que experimentássemos algum alarme com o curso que tomavam os eventos, mas não sentimos nada. A fisionomia de Peters nada atraía quanto a isso, embora se revestisse por vezes de uma expressão que eu não alcançava a penetrar. O inverno polar aproximava-se a olhos vistos, mas se aproximava sem seus terrores. Eu sentia certo torpor de corpo e de espírito, uma sensação de devaneio, mas nada mais que isso. 6 de março. O vapor cinza agora se elevava muitos graus acima do horizonte e gradualmente perdia seu matiz cinzento. O calor da água era extremo, mesmo desagradável ao toque, e sua nuance leitosa era mais evidente que nunca. Nesse dia, uma violenta agitação da água ocorreu bem perto da canoa, e foi acompanhada, como de hábito, por um estranho calor e um clarão do vapor em seu topo e uma momentânea separação em sua base. Uma poeira branca bem fina, semelhante às cinzas, mas certamente tal não era, desceu sobre a canoa e sobre vasta superfície do mar. À medida que o clarão se esvaía em meio ao vapor e à comoção da água, abrandava. Nunu atirou-se então de cara no fundo da canoa e não houve meio de induzi-lo a erguer-se. 7 de março. Nesse dia, questionamos Nunu sobre os motivos dos seus compatriotas destruírem nossos companheiros, mas ele parecia dominado por tamanho terror que não nos deu resposta razoável.
Continuava obstinadamente deitado no fundo do barco e, como reiterássemos a pergunta pelos motivos, fez uso de gesticulações idiotas, tal como erguer com o indicador o lábio superior e mostrar os dentes que lhe jaziam por baixo. Estes eram pretos. Até ali nunca tínhamos visto os dentes de um habitante de Salal. 8 de março. Nesse dia passou flutuando por nós um dos animais brancos cuja aparição na praia em Salal causara tamanho furor entre os selvagens. Eu teria apanhado, mas um súbito desânimo abateu-se de mim e me abstive. O calor da água continuava a aumentar e a mão não a suportava mais. Peters falava pouco e eu não sabia o que pensar da sua apatia. Nunu respirava, nada mais. 9 de março. A substância cinzenta chovia continuamente à nossa volta em vastas quantidades. A barreira de vapor ao sul erguera-se prodigiosamente no horizonte e começou a assumir mais nitidez de formas. Não posso compará-la a outra coisa senão uma catarata sem limites rolando silenciosamente para o mar do alto de uma imensa e remota muralha. A gigantesca cortina ocupava toda a extensão do horizonte sul. Não emitia nenhum ruído. 21 de março. Trevas soturnas planavam agora acima de nós, mas das profundezas leitosas do oceano emergia um fulgor luminoso que resvalava pelos flancos da embarcação. Estávamos quase cobertos pelo aguaceiro branco de cinzas que se depositava sobre nós e sobre a canoa, mas fundia-se ao cair na água. O topo da catarata perdia-se inteiramente na obscuridade e na distância. Contudo, era evidente que dela nos aproximávamos com terrível velocidade. A intervalos, eram nela visíveis fendas amplas e escancaradas, se bem que momentâneas, e por essas fendas, atrás das quais era um caos de imagens flutuantes e indistintas, precipitavam-se correntes de ar de grande vigor, mas silenciosas, encrespando o oceano com sua passagem. 22 de março. As trevas tinham adensado sensivelmente, temperadas apenas pelo clarão das águas que refletiam uma cortina branca à nossa frente. Muitas aves gigantescas e de um branco lívido voavam continuamente de trás do véu e seus gritos eram eterno tekelili que soltavam ao se afastar da nossa visão. Nisto, Nunu agitou-se no fundo da embarcação, mas ao tocá-lo, percebemos que sua alma se fora. E então, nos precipitamos dos braços da catarata, onde um abismo abriu-se para nos receber. Mas eis que em nosso caminho ergueu-se uma figura humana velada, bem maior em suas dimensões que qualquer habitante da terra. E a cor da pele da figura era da perfeita brancura da neve.